o mês das mulheres, as mulheres também no púlpito. Olha que coisa, não é? Mas o Senhor seja engrandecido na nossa vida e que o Senhor fale a cada coração nesse momento. E, portanto, as mulheres cristãs para esse tempo. É o tema do nosso mês de março. Mulheres cristãs para esse tempo. E eu quero convidar você agora a tirar as suas sandálias espirituais, a abrir o seu coração e a sua mente e a deixar que a palavra do Senhor fale ao seu coração nesta manhã. Porque não há coincidências quando Cristo está em nosso meio, quando o culto é entregue a Ele. E quando você vem aqui, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, fala e falará ao teu coração, ao meu coração. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, com muita reverência, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 1. E é esse evangelho que a gente vai falar, mulheres no evangelho, mulheres para esse tempo. Lucas 1, a partir do versículo 26, e depois nós vamos a João, no capítulo 20. Ligue o seu iPad, o seu celular, abra a sua Bíblia. Lucas 1, versículo 26. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e ele será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. E ele reinará sobre Israel para sempre. E o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como é que isso vai acontecer? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e este está no 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Maria disse: eu sou serva do Senhor. Que aconteça comigo tudo que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Agora, vire a sua Bíblia e vai lá, vamos para o Evangelho de João, no capítulo 20. João 20, no capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, outra Maria, agora Maria Madalena, Maria da cidade de Magdala, foi ao túmulo e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam mais. O outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Viu as faixas de linho, notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado, colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou e viu e creu. Pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E os discípulos então voltaram para casa. Mas Maria, ela continuou ali. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados à cabeceira. E aos pés do lugar,
onde tinha estado o corpo do Senhor Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que você está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em hebraico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena correu, encontrou os discípulos e lhe disse: vi o Senhor. Então, contou o que Jesus havia falado. Que o Senhor possa abençoar a leitura e fazer completar nela, nos nossos corações, aquilo que todos nós necessitamos nessa manhã. O Evangelho é vida que se refaz. A gente está no mês que comemoramos a Páscoa, a passagem da morte para a vida, a passagem do sofrimento para a alegria, da condenação para a salvação. Das cinzas nós renascemos. E é o princípio que se reinventa a cada dia, que há coisas que morrem e há realidades que surgem, que nascem. Na natividade em Maria de Nazaré, é a vida brotando. E na ressurreição, Maria Madalena, é a vida ressurgindo. O Evangelho tem como princípio o poder da ressurreição a cada dia, que liberou o poder da vida que se espalhou pelo universo. A vida estava nele, João disse, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando o selo absoluto romano, que lacrava o túmulo de Jesus, foi rompido, naquele domingo de ressurreição, o absoluto poder romano ficou determinado que não somente a morte, mas todos aqueles mantenedores de morte foram vencidos pela explosão de vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Joga esse poder no universo, o poder da ressurreição, o poder da vida que se refaz, do túmulo vazio, do improvável, do impossível, das impossibilidades, do imponderável. Como diz o pastor Ed Renekiewicz, lá da igreja em São Paulo, ele diz que Deus nos dá sustos de misericórdia. Possibilidades para nós nos esperançarmos. Evangelho é isso. É da morte para a vida, da morte vem a vida, o poder que age no universo e no nosso interior. Se não vejamos, Lucas e João, nesse evangelho, eles registram isso. A vida do Salvador, pedindo permissão para vir ao mundo através do útero de uma mulher, abençoada por Deus, que ouviu a frase que marca a vida de todas as pessoas que se encontram com esse Deus das impossibilidades. Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada. Essa é a frase que ecoa nos corações de todas as pessoas. Se você teve um encontro com Jesus, lembre-se disso. Você foi abençoado. Não tenha medo. Daqui para frente, depois desse encontro, você será uma pessoa diferente. Você será abençoado e dentro das impossibilidades que são de Deus, você usufruirá dessa presença, dessa epifania, dessa presença divina, não só aparecendo nas mínimas coisas no nosso dia a dia, que você sente a voz, sente a presença de Deus, como dentro de nós, através do Espírito Santo. Maria, dessa pequena cidade da Galileia, Nazaré, ela é visitada por uma epifania, uma aparição do anjo de Deus, anunciando que o Salvador, Jesus Cristo, salvaria o mundo dos seus pecados, que reinaria para sempre
não no trono dos homens, mas no trono dos corações. Maria creu, ela cantou um hino chamado Magnificar, que é o hino que universalmente se conhece como Canto de Maria. Ele é magnífico. Ela creu, ela cantou essa misericórdia de Deus de geração em geração. Dessa mão forte do Senhor que derruba tronos e poderosos, exalta humildes, do poderoso que faz grandes coisas. Dentro do canto de Maria, do cântico que você pode ler depois em Lucas 1, a partir do versículo 50, ela diz isso. Ela canta que o poder do Senhor não está nas armas, na humildade. O evangelho é um evangelho das controvérsias. O que acha que é poderoso é fraco, o que é fraqueza é poder. A primeira palavra que Jesus pronunciou depois que ressuscitou na sua ressurreição foi Maria. A primeira palavra que Jesus disse ressurreto. Maria, da pequena cidade de Magdala, lá na Galileia, uma pequena cidade lá de Cafarnaum. Maria que foi afligida por males espirituais, atormentava a sua vida. A Bíblia fala que ela era aquela que teve 7 demônios, e que a gente não sabe se são demônios de entidades ou males físicos, emocionais, espirituais, e que Jesus libertou de todas as suas doenças. Todas as suas doenças. Essa mulher ficou tão grata a esse Senhor, que o seguiu, que sustentava não só Jesus, como seus discípulos, como Joana, mulher de Cusã, outras mulheres que naquela época, imagina, seria um absurdo mulher sustentar homem. E no entanto, o evangelho é o evangelho das controvérsias. O evangelho que diz, não é assim, o menor é o maior, que não há diferença entre grego e bárbaro e judeu, todos são um, não há mulher, não há homem, todos são filhos do Senhor. E Jesus se permitia ser sustentado por mulheres, ele e seus discípulos. E Maria Madalena era uma daquelas que seguia e sustentava. A ela, Jesus pergunta a razão do seu choro. Por que você está chorando? Por um breve momento, ela não reconheceu a voz do Senhor. Talvez ela estivesse olhando para o túmulo, talvez ela estivesse procurando alguma outra coisa para se agarrar, naquelas rochas em que as suas lágrimas estavam derramadas. Interessante, né, que quando Jesus fala de novo, Maria, ela diz, meu Senhor. A mulher é assim, né? As mulheres são mais sensíveis, as mulheres transitam mais pela emoção, pela sensibilidade. Por exemplo, os discípulos de Emaús levaram 6 quilômetros caminhando com Jesus, de Jerusalém a Emaús, e não reconheceram Jesus. Jesus conversando, falando sobre a palavra, falando sobre os profetas, de que o Cristo deveria vir, deveria morrer e que seria ressurreto, e eles não reconheceram. E Maria, bastou uma segunda palavra, Maria, e ela reconheceu. O que é que liga essas mulheres, além da sensibilidade, além do gênero de ser mulher, além do nome Maria, que é um nome era tão comum naquela época e aqui também hoje, né? A primeira coisa que liga essas duas mulheres é que Deus se revela no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no cotidiano das pessoas. Uma se preparando para casar, a outra entristecida, sem saber o que seria da sua vida. Ambas com preocupações, com dúvidas contra o futuro. Uma escravizada pelo Império Romano, devendo impostos a César, a Roma. E a outra afogada por seus sentimentos de abandono, achando que o mundo tinha acabado, achando que acabou a esperança, em grande sofrimento emocional. Deus se revela assim. Deus se revela nos nossos medos. Deus se revela no nosso dia a dia. Deus se revela nas nossas fragilidades, nas nossas carências, nos nossos momentos de depressão e angústia. Deus não julgou Maria, Jesus não julgou Maria por sua pobreza espiritual, por sua decadência emocional, por sua tristeza imensa, pela falta de visão daquilo que já tinha sido falado, que ele ia ressuscitar. Mas a gente precisa lembrar sempre, porque a gente esquece.
Nós esquecemos. Nós esquecemos no nosso dia a dia que o ressuscitado está dentro da gente. A gente esquece nos nossos problemas que o nosso barco tem piloto. Eu já falei várias vezes aqui. Eu tenho oportunidade de falar com pacientes que têm diagnóstico de câncer. E logo depois do diagnóstico eu pergunto, seu barco tem piloto? E aí algumas pessoas ficam assim meio atônitas, né? Umas começam a chorar e não param. E aí a gente tem que esperar. Outras dizem, tem, meu marido. Eu falei, então vai afundar, meu bem. Seu marido é o piloto do seu barco, do barco da sua vida? Eu sou o piloto, vai afundar também. E aí, eu tenho essa oportunidade preciosa de falar daquele que não nos abandona nas nossas fraquezas. Que o céu continua chovendo, mas ele está lá com um guarda-chuva junto com a gente. Junto, no barco da tempestade. Ele está junto. Deus não julgou Maria de Nazaré porque ela era adolescente, jovem, a sua pobreza, nem por estar sob o domínio político de impérios ou de forças externas. Por meio de Maria, por sua fidelidade, Deus abençoou a mim e a você. Deus abençoou a humanidade mandando no seu filho através de uma mulher, através do útero de uma mulher. Jesus entrou no mundo dos homens. Jesus não julga Maria de Magdala pela sua fragilidade em não reconhecer Jesus e não se lembrar do que ele mesmo tinha dito anteriormente, que deveria morrer, que deveria ressuscitar no terceiro dia. Jesus até antecipadamente respondeu às suas perguntas e inquietações. Se vocês lembrarem, lá na narrativa de Mateus, quando as mulheres vão para o túmulo de madrugada, elas ficam preocupadas. Quem vai tirar a pedra? Uma pedra imensa, uma rocha. Era um túmulo de rico. Não era um buraco no chão, era na rocha. Tinha uma pedra. Quem vai tirar a rocha para nós ungirmos o corpo do nosso mestre? Até isso, se a gente pensar bem, Jesus já tinha respondido. Quando ela chegou, a pedra já estava removida. A pedra já estava removida. A cirurgia já estava sendo feita. Aquele problema já está sendo resolvido. Embora você e eu, com os nossos olhos cansados e marejados, cheios de lágrimas e preocupação, a gente não tenha visto. A gente não tenha se percebido. Mas a pedra já estava removida. Então Deus se revela no cotidiano das pessoas da nossa vida. Deus dá atenção especial às mulheres. Se a gente olhar na Bíblia, o Evangelho faz com que a mulher fique na mesma altura do homem. Aliás, o Evangelho mostra Jesus olhando a mulher, Jesus perdoando a mulher, Jesus se deixando tocar pela mulher, Jesus curando as mulheres, ressuscitando seus mortos, Jesus fazendo a vida da mulher ser valorizada por ser mulher. Na cruz ele diz para o discípulo, está vendo essa aí? Ela é sua mãe agora. Cuida dela. Está vendo esse aí? É seu filho. Adota ele como seu filho. Cuida desta mãe que está em luto pelo filho que está morrendo. Jesus curou tantas mulheres dos seus males físicos, dos seus males espirituais. Fez a viúva, por exemplo, de Naim, voltar a viver com a ressurreição do seu único filho. As irmãs de Lázaro voltavam a sorrir, a celebrarem a vida do filho, do irmão ressuscitado. Fez a mulher do poço, lembrem daquele encontro maravilhoso, ser renovada com água da vida. Água limpa, completamente, que limpa a mente e o coração, limpa ação e intenção. Essa água maravilhosa que deu rumo à mulher que sofria condenação de males físicos e hemorrágicos, só em tocar nas vestes de Jesus, foi curada de males físicos que anos atormentavam a sua vida e que médico nenhum conseguia curar. E que era por isso vista como uma mulher suja e extirpada, excluída das celebrações religiosas do seu povo judeu. Essa vida também foi renovada lá com aquele adultério, aquela mulher que Jesus disse, quem está te condenando? Ninguém? Porque Jesus fez isso e faz isso. Jesus faz a gente olhar para dentro da gente.
Olha a lei você está mandando a lei ser cumprida? Olha para dentro de você. Coloque a lei dentro de você. Alguém te condena? Não. Vai e toma outro rumo na sua vida. Faça diferente. Refaça a sua vida. O que liga essas duas pessoas é que Deus se revela no seu cotidiano. É que Deus dá atenção especial a essas mulheres. Mulheres por quem Cristo demonstrou essa extensão da sua misericórdia e do seu perdão. E por último, o que liga essas mulheres, o que faz as mulheres serem ligadas, senão um Deus que vai adiante de nós e nos incumbe de uma missão. Depois do encontro do Cristo, encontramos-nos com a gente mesmo. Como Maria de Nazaré, como homem, Zaqueu, e tantos, todos os encontros de Cristo, a pessoa via e ficava diferente. Não só fisicamente, como paralíticos, como cegos, que voltavam a ver, mas saíam glorificando, como aquele gadareno que queria seguir Jesus. Não, vai para sua casa e vai pregar. Ele foi pregar o evangelho, pregou essa boa nova de alegria. Porque quando a gente encontra com Cristo, não é possível que a gente fique igual. Então, a minha palavra nessa manhã é que repense, olhe para dentro de si. Você está igual? Repense o seu momento de encontro com Cristo. Você teve realmente um encontro com Cristo? Você deixou que a sua água viva lavasse corpo, mente e coração? Você deixou? Ou foi só uma lei, é só um legalismo, é só uma igreja batista, é um mergulho ali no batistério? O que é que Cristo fez de diferença na sua vida nesse encontro? Foi o que aconteceu com essas mulheres. Deu um rumo novo e deu uma missão. Disse para elas, vai. Por exemplo, quando Maria de Nazaré reconhece a sua pequenez, e a grandiosidade que habita nela, ela começa a adorar. Porque é isso que acontece. A primeira coisa são corações quebrantados que adoram. Sabe o que é adorar? É se ajoelhar. É dizer, o Senhor é Senhor. É Senhor do tempo. O Senhor é dono da vida. O Senhor é dono da vida e da morte. Por isso, eu me entrego completamente. Seja feita a tua vontade. Foi o que Maria de Nazaré disse. Porque Jesus nos conhece, porque Ele sabe o nosso nome, Ele sabe os males físicos, espirituais, depressivos, emocionais. Mas Ele diz que o Evangelho é boas novas, é alegria. É chegado o reino dos céus. Era isso que Jesus pregava. Jesus veio para dizer, o céu desceu. As alegrias do céu, a certeza, a paz que excede qualquer entendimento, chegou. A alegria que não te abandona, a presença consoladora, o Deus forte, está dentro de você. Esse evangelho de boas novas, de movimento, de vida que segue, vida para frente. Para de chorar, Maria. Vai adiante. Para de carregar essas bandeiras. Eu sou tão sofredora, de autopiedade, de autocomiseração, de traumas de infância, bandeiras de pecado, bandeiras de traumas passados. Evangelho não é de cemitério. A gente não está fundando cemitério. A gente não está chorando os nossos mortos. Evangelho é plantar jardim. É plantar flores. É pensar no futuro, é embelezar a vida das pessoas. Não é enterrar mortos, mas é plantar vida e plantar beleza. Aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. Disse Maria de Nazaré. Aquele anjo. Sempre haverá uma missão para cada um de nós. Disse Jesus a Maria de Magdala, Maria Madalena, vai, diga aos meus discípulos que eu vou subir para meu Pai. Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Que maravilha. Jesus veio fazer isso. Mostrar a face humana de Deus. Mostrar que Deus é meu e teu. Ele é meu e teu Senhor. Ele é meu e teu Salvador. E Ele faz essa ligação entre eu, você e o santo. Não somos santos, mas Ele nos santifica porque Ele é santo. Nós não somos justos, mas somos justificados através desse sangue na cruz do Calvário. Vamos nos lembrar de que a gente esquece. E a gente fica se permitindo ser acusado, a gente fica se acusando de passados. Passado, levanta essa bandeira, não apaga isso. Cristo já pagou, os nossos pecados já estão pregados, como disse Paulo, naquela cruz. Toda a nossa dívida está lá. Sabe o que significa, meu irmão?
que você é nova criatura. Como disse um colega meu, evangelho é uma lavagem cerebral. Eu falei, é mesmo, mas é com água limpa. É uma água limpa, que restaura, que permite a que você seja novo a cada dia. Por isso que Paulo em Coríntios diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Repita, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo, você é novo, você é nova. A cada dia, por essa renovação do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Por isso que diz sempre, alegrai-vos sempre no Senhor, e não entristeçais o Espírito Santo, que habita na sua mente, na sua mão, no seu corpo. Faça jus a este nome cristão. Maria, as duas Marias estiveram aos pés da cruz de Cristo, no momento da crucificação e também na morte. Cadê esses homens? Fugiram todos. Quer dizer, fugiram todos não, João estava, né? Mas, Pedro, fortão, se mandou. Judas, a gente já sabe que se enforcou, né? Mas Tomé, os outros, simplesmente desapareceram. E as mulheres no sofrimento e as mulheres na ressurreição. As duas mulheres, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, foram testemunhas da morte e da ressurreição de Cristo. Maria de Nazaré, instrumento para trazer a face humana de Deus ao mundo. Maria de Madalena, testemunha, discípula, apóstola de Cristo, para avisar, Ele está vivo, eu vi o Senhor. Maria não foi apenas a escolha soberana de Deus para carregar no ventre o bebê de Jesus, mas também foi uma devota e humilde serva, seguidora do seu Messias. Ela abriu mão da maternidade para ser discípula de Jesus. E Maria de Madalena, a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado, a ouvir a primeira palavra que Jesus falou, que era o seu nome, Maria, ela se baseia aí o nosso cristianismo. Eu vi o Senhor. Essa é a base do cristianismo. Nós vimos o Senhor. Nessa manhã, eu quero perguntar a você, você vê o Senhor? Você viu o Senhor? Você tem visto o Senhor nas pequenas, nas grandes, no seu dia a dia? Você vê o Senhor no seu presente, no seu passado? O que faz você chorar o futuro, se esquecendo que o Senhor diz, eu estou vivo? O Papa Francisco, em 2021, declarou que Maria Madalena seria a apóstola dos apóstolos. Apóstolo significa enviado para anunciar. E ela foi a apóstola dos apóstolos. Porque foi a partir dessa declaração dela que os discípulos saíram da caverna, do medo, saíram do luto e foram espalhar o evangelho. A fé é viva no Cristo vivo, que vai com a gente, dentro da gente. E através do Espírito Santo em nós, que Ele prometeu, que habitaria para quando? Até o fim dos séculos. Então Ele vai voltar. Habitaria para sempre. E eis que eu estou convosco todos os dias. Onde está Jesus? Aqui. Onde está Jesus? Aqui. Onde está Jesus? Aqui. Onde está Jesus? Aqui. Onde está Jesus? Na minha língua. Onde está Jesus? Nos meus pés. Onde está Jesus? Jesus habita para sempre dentro de mim, porque Ele me selou. Eu tenho a garantia disso, através do Espírito Santo que Ele prometeu, que habitaria sempre. Aquele que abre o coração para o Evangelho, naquele que abre o coração do Evangelho da vida e não da morte, da ressurreição e das boas novas. A fidelidade devota de Maria Madalena a Jesus e a proclamação dessa vitória de Cristo sobre a morte mostram a todas as mulheres, a todos os homens, eu falo das mulheres por causa do mês das mulheres, o dia das mulheres, que o encontro com Cristo pode transformar a vida para sempre. E como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, no versículo 6, é quem brilhou em nosso coração, Jesus, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, nessa manhã, meu irmão, minha irmã, eu quero te fazer lembrar que nós somos agraciados. Primeiro, porque Deus, Ele se revela no nosso cotidiano. Segundo, porque Deus,
Ele dá atenção especial a mim e a você. E terceiro, porque ele vai adiante. Ele falou para Elias: Elias, está fazendo o que nessa caverna, meu amigo? Está esperando milagre? Que milagre? O milagre é você. Está esperando vir fogo e arrasar todo mundo? Tá? Não é isso. O milagre é você. Ah, mas eu estou sozinho. Que nada. Para de contar tristeza. Para de enterrar mortos. Vá plantar jardins. Vai plantar flores. Tem mais 400 profetas que não se ajoelharam a Baal. Sai dessa caverna. Estou com você aqui, não notou? Que eu estou nessa voz mansa e suave. Nessa manhã, eu quero te fazer um convite. E esse convite tem a ver com a transformação. Com a transformação que o Senhor faz na nossa vida. E eu não sei qual é a sua experiência com Cristo, se você teve, ou se é só religioso. Se você teve algum súbito de entrar numa igreja, de colocar o seu nome numa membresia. Mas nessa manhã, que nós comemoramos também a ressurreição, porque domingo é o dia que Jesus ressuscitou, eu quero te convidar a deixar os mortos para trás. Deixar os seus traumas, as suas dificuldades, o passado que o Senhor perdoa. E o profeta Miqueias diz que ele joga no profundo do mar esses pecados. E a fazer diferente. A gente tem um cântico que a gente cantou que diz que pede para o Senhor nos transformar de dentro para fora. Porque é assim, evangelho é de coração, não é de palavra, não é de ideias, não é de filosofia, não é uma linha política. É de dentro para fora. E nessa manhã eu quero que você faça essa oração comigo. Essa oração de pedir para o Senhor transformar. Nessa manhã eu quero pedir para você lembrar-se sempre do que Cristo falou, porque a gente esquece. A gente esquece mesmo que Ele morreu, que Ele lava os meus pecados, que é só através dEle que eu tenho salvação. Que Ele não faz acepção de pessoas, é para todo mundo. Americano, brasileiro, africano, o evangelho é para todos. Judeu, muçulmano, árabe. O evangelho de boas novas, de alegria, de paz, de união. União na sua casa, meu irmão. União entre você e Deus. Esse encontro, esse perdão do passado, essa construção de missão. Então, nessa hora, eu quero que você abaixe sua cabeça e ore. E pergunte ao Senhor: Senhor, o que pode ser transformado na minha vida nessa manhã? Onde está a minha missão? A minha missão está na minha casa, está no meu trabalho, está com a minha família, está com a minha vizinhança. Senhor, honra a mim, ó Deus. Honra porque eu te honro. Senhor, eu quero esquecer o passado. Eu quero fazer com que os mortos enterrem os seus mortos. Porque eu tenho uma missão. E que bom, Senhor, que o Senhor vai adiante de mim. Que bom que as pedras já estão removidas. Eu nem sabia, às vezes eu nem vejo. Senhor, torna-me sensível à tua voz. Na hora de criar os meus filhos, na hora de tomar decisão, na hora de administrar os meus bens, na hora de falar ao meu cônjuge. Senhor, administra a minha casa interior, limpa. Que os demônios que porventura estiverem rondando a minha mente, o meu jeito de ser, Senhor, Tu já libertaste, já sou livre. Não me deixe cair em artimanhas e armadilhas. Mas, Senhor, torna-me novo a cada dia. É no nome de Jesus que eu oro, que você e nós todos oramos. E agora eu quero convidar você a ficar de pé. Canta com a gente essa oração final. E se você fez essa oração, a gente é marcado por legados, por marcas. Se você quer vir aqui na frente e dizer: eu fiz essa oração hoje. E eu quero ser transformado. Eu quero ter um encontro com Cristo. E eu quero mudar. Eu quero mudar. Eu fiz essa oração. Eu quero que Jesus me transforme.
Eu quero ser transformada. Eu quero ter uma missão. E eu sei qual é a missão. Vem aqui na frente. Vamos orar juntos. Enquanto a gente canta. Transforma-me. Momento, marco na sua vida. Transforma-me de dentro para fora. Transforma-me, Senhor. Me rendo a Ti com tudo que eu tenho. Você descobriu a sua missão? Vem aqui na frente. Dedica essa missão que você descobriu, que o Senhor deu para você nessa manhã. Uma nova história. Eu vou viver para a Tua glória. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus. Convidar a Marluce Bocai para vir aqui na frente, encerrar esse culto. Que bênção. A gente teve uma adolescente entregue ao Senhor Jesus, amém. É isso. Jesus marca encontros, que o Senhor tenha encontrado a sua alma, a sua mente, seu coração nessa manhã, e que te dê a missão, a certeza que Ele vai junto com você, vai adiante de você e vai dentro de você. Que Deus abençoe a cada um aqui. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, que privilégio, Senhor, prestarmos esse culto a Ti, Senhor. Senhor, que Tu tenhas recebido no Teu altar o nosso louvor e a nossa adoração. E que cada um saia transformado, Senhor, pelo poder do Teu Espírito que habita em nós. Que sejamos, Senhor, pessoas que possam relevar o Teu Evangelho a toda criatura. Guarda-nos, nos leve para casa após a nossa EBD, guardados por Ti, e nos traga para o culto à noite, para que nós possamos estar com o nosso coração, mais uma vez, transbordando, Senhor, pelo Teu imenso amor por nós. Pelo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos nós.